A cidade inicia setembro e a semana discutindo a questão da votação em segundo turno do projeto de lei do prefeito Clodoaldo Gazeta para criar, de fato, e de direito, através de lei, aquilo que já está previsto no plano diretor desde 2008, que é a criação do Instituto de Planejamento e Desenvolvimento da Cidade, o chamado IP, um órgão para pensar a cidade e cuidar dos indicadores para as questões viárias e estruturais, daqui para frente, inclusive do desenvolvimento econômico, comercial, industrial, do sistema viário, de mobilidade e outros setores. Com isso, o projeto de lei, já aprovado em primeiro turno, em votação, portanto, em segundo turno, ele prevê que será criada a Secretaria de Fiscalização para tomar lugar da Indub. Eu estou falando dessa questão porque a cidade tem outras questões também impostas pelo prefeito e não discutidas até agora. Eu demorei um pouco de tempo para me inteirar um pouco mais e conversei com o pessoal que defende uma outra iniciativa, vinda da iniciativa privada, mas absorvida pelo prefeito, da proposta também em projeto de lei de criar o Conselho de Desenvolvimento aqui no município, que teria parte da ideia de pensar a cidade no futuro, mas ela tem uma ideia mais ousada do ponto de vista do organismo privado. Uma boa iniciativa do ponto de vista, inicialmente, de se pensar o acompanhamento ou monitoramento do poder público para que ele se comprometa com indicadores apontados por técnicos. Esta é a proposta e a promessa da criação do CODESE em Bauru, para que a gestão pública possa se comprometer com resultados efetivos no tempo em saúde, educação, indicadores como saneamento, por exemplo, abastecimento de água, entre outros elementos dos pontos principais. Tem um problema na discussão. Nós temos, de um lado, a criação do Instituto de Planejamento, uma instância que gera, portanto, um acréscimo de despesas no já frágil orçamento municipal para fazer frente a todas as despesas, um cobertor curtíssimo, com pouquíssima capacidade de desenvolvimento, e algumas secretarias que nem são operacionais no dia a dia, uma reformulação do poder público, do organograma e também das estruturas internas das secretarias, que o prefeito Clodoaldo Gazeta não fez, assim como o Rodrigo Agostinho, por 8 anos na prefeitura, infelizmente também não fez, com todos os dissabores de ter que enfrentar oxigenação e desidratação daquilo que não funciona na máquina pública. O grande desafio de que os gestores assumam também o poder de dizer não e de fazer frente às necessidades de acordo com as diretrizes do município e não das vontades políticas. Qual é o grande problema ou desafio para o CODESE, que está posto no projeto de lei? Temos o Conselho do Município, pelo Estatuto das Cidades, que já pensa e discute as questões de acompanhamento da ocupação do solo, dos empreendimentos do município, e é uma posição da sociedade civil dividida por setores, junto com integrantes do governo, para discutir as questões de boa parte do mesmo setor: ocupação de solo, desenvolvimento, empreendimentos novos, mitigação, contrapartida, impacto de vizinhança. O CODESE vai numa outra direção, mas porque ele seria da iniciativa privada, o problema é que o prefeito assume, através de um projeto de lei, que ele teria secretários municipais na sua composição, da sua diretoria executiva contratada atrás, e aí um ingrediente que amarra muito e cria um contraponto em relação à sua gênese original, e um confronto, um paradoxo. O CODESE, além de ter secretários municipais, portanto, não sendo um órgão apolítico, apartidário, no sentido político-partidário, e sem vinculação com o poder público, como foi dito, ao contrário, com muitos integrantes do governo dentro da sua composição, vai monitorar e acompanhar o governo. Não faz sentido essa ideia. E um segundo ponto é que ou ele é da iniciativa privada, através da constituição de uma OCIP, por exemplo, uma organização social específica, montar projetos e captar junto à iniciativa privada, para aí sim o segmento da sociedade privada legítimo coordenar a questão das formações de políticas urbanas e cobrar do poder público, legitimamente, como a sociedade organizada pode e deve fazê-lo, mas vinculado ao poder público não dá, ficando na dependência, inclusive, está escrito no projeto de lei, de dotações orçamentárias anuais para manter o CODESE. Muito menos será valiosa essa questão
e desconfigura um pouco a proposta se isso for para pagar a diretoria que está sendo posta lá. E muito pior se integrantes da diretoria da iniciativa privada forem integrantes do poder público, ou que passaram ou estão no poder público atualmente, pensando na fase seguinte. Aí, inclusive, o problema fica um pouco mais delicado, porque vai aparecer uma conjuntura de formação agora para resolver problemas lá na frente. Uma das questões que são postas em relação, por exemplo, à iniciativa na cidade do Paraná, de Maringá, que foi objeto original da apresentação aqui, é exatamente essa, entre outros problemas, a vinculação do poder público e o custeio, porque não se pode pensar num órgão político-partidário sem vinculação, dependente do poder público e discutindo com o poder público com essas amarrações. Ou ele é eminentemente privado e bancado pelo setor privado, ou a proposta original se desconfigura em si. E aí ficamos com o CODESE, Conselho do Município, com uma outra vertente de ação, todos relacionados em boa parte com o poder público, e ainda o Instituto de Planejamento para pensar a cidade. Não me parece que seja uma ação racional e orgânica. Isto está posto lá para a direção do CODESE, que tem integrantes da SENAG à frente, entre outros órgãos, discutirem em relação à proposta original. Eles foram muito maduros, sensatos, receberam, pelo menos de nossa parte aqui, bem a questão das pontuações, para que possam discutir efetivamente um CODESE independente, separado do poder público, e aí sim com capacidade plena financeira, administrativa e política, porque as instituições políticas organizadas devem participar da vida da cidade, mas com toda essa amarração para ser de fato um órgão desvinculado do governo e a favor das questões sociais. É isso.